Olá, olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas aí do G7 Jurídico. Sejam muito bem-vindos à nossa já tradicional semana de atualização legislativa e jurisprudencial. O G7 Jurídico já vem fazendo essa semana de atualização desde os idos de 2017. É um compromisso que nós temos não apenas com os nossos alunos, mas também com você que ainda não conhece o G7 Jurídico. O objetivo aqui, colegas, é tratar, são dois blocos comigo, tá? Nós vamos falar, para quem não me conhece, meu nome é Renato Brasileiro de Lima, sou professor aqui da casa de duas matérias, processo penal e legislação especial. E a partir de agora terei a oportunidade de trabalhar com vocês em dois blocos de 30 minutos, o primeiro abordando as leis novas e o segundo a jurisprudência, tá? Então aqui vamos no primeiro bloco e aqui vamos no segundo bloco. E vamos tratar, pessoal, do primeiro semestre de 2022. Não precisaria nem dizer para vocês que no segundo semestre teremos o quê? Eleição. Então, muito provavelmente, Charles, a quantidade de novidade deverá o quê? Diminuir. Então, aqui você vai ver que 60 minutos serão poucos minutos para tratar de tanta coisa com vocês. Logicamente, pessoal, para quem não conhece a semana, aqui a gente quer mostrar para vocês o que há de novidade. Vou exibir essa novidade para vocês, mas é óbvio que esse conteúdo ele será mais detalhado nos nossos cursos regulares, tá? O objetivo é exatamente esse. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês sobre a Lei Henri Borel, a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente. Lembre-se do menino, né, que foi morto lá no Rio de Janeiro, pelo seu padrasto e pela sua mãe. E aqui eu vou apenas exibir para vocês, falar, ó, mexeu aqui, mexeu no Código Penal, vedou a aplicação da Lei dos Juizados. Mas é óbvio que essa lei é muito mais trabalhada nos cursos regulares. Tanto é verdade, né, Charles, que a gente gravou 2 aulas para falar sobre Lei Maria da Penha e Lei Henri Borel. São tantas as semelhanças entre as duas que, didaticamente, eu preferi abordar as duas juntas. Agora, detalhe, 2 aulas, Charles, a primeira com 5 blocos e a segunda acho que com 5 ou 4 blocos. Quer dizer, quase 9 blocos de 30 minutos abordando essas duas leis. Beleza? Quanto à jurisprudência, pessoal, a mesma coisa. É óbvio que a gente vai dar uma olhada nos informativos do STF e do STJ, mas é óbvio que não dá para trazer todos os julgados. Eu selecionei os que me parecem mais relevantes dentro da minha disciplina. Vamos lá? Sem mais delongas, começamos então pela atualização legislativa. Eu fechei os meus slides no dia 30 de junho de 2022. E cronologicamente, quais são as novidades? A primeira delas, pessoal, é a Lei 14.310, vigência no dia 7 de junho de 2022. Tá? Ela é uma lei já do começo do ano, teve uma vacatio legis um pouco mais estendida, e ela vai fazer o quê? Ela determina o registro imediato pela autoridade judicial das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. Colegas, um dos grandes problemas que nós tínhamos há alguns anos era o fato de um Estado e um órgão policial não conversar com o outro. E aí qual era o problema? Vez por outra, um cidadão, Charles, por exemplo, oriundo de São Paulo, era encontrado em Pernambuco e havia contra ele um mandado de prisão. Só que lá em Pernambuco, o Estado de Pernambuco não conversava com o Estado de São Paulo. Então o policial militar, numa abordagem qualquer em relação a esse indivíduo, fazia a abordagem, mas não sabia que havia um mandado de prisão aberto contra ele. Isso começa a mudar em 2011, com a Lei das Cautelares,
que passou a prever, Charles, o que nós convencionamos chamar de Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso aí hoje é regulamentado pelo CNJ e quando o juiz expede um mandado de prisão, ele vai registrar esse mandado no banco. E isso acaba facilitando a consulta por outros órgãos policiais. Desde 2011, quando comentamos a lei das cautelares, a gente sempre falava que isso deveria valer não apenas para mandados de prisão, como também para outras cautelares diversas da prisão, dentre elas, por exemplo, as medidas protetivas de urgência. E isso já vinha acontecendo, pode ficar comigo, Charles, na Lei Maria da Penha, desde o ano de 2019. A novidade introduzida por essa lei é que agora a lei passou a prever que o registro deverá ser o quê? Imediato. E isso é importante, pessoal, não apenas para que a polícia, quando acionada pela mulher, tenha conhecimento que há uma medida protetiva em curso contra aquele agressor, como também para permitir a possibilidade de prisão. Porque hoje você tem um crime na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprir medida protetiva deferida pelo juiz. Ou seja, se a autoridade policial souber que há uma medida protetiva, ele pode então efetuar a prisão em flagrante quanto a esse delito do 24A. Beleza? Vamos dar uma olhada então na mudança. O 38A já existia, como disse para vocês, desde 2019, dizendo que o juiz providenciará o registro. Só que a lei não estabelecia quando, se era de imediato, se poderia demorar uma semana, um mês, e isso vinha demorando. Daí, pessoal, a novidade introduzida agora em 2022, é isso aqui. É o parágrafo único do 38A, que passou a prever o quê? Vejam, as medidas protetivas serão, após sua concessão, essa é a novidade, tá, pessoal? Imediatamente registradas em banco de dados, mantido e regulamentado pelo CNJ, garantido o acesso instantâneo do MP, Defensoria e órgãos de segurança e assistência, com vistas à fiscalização e à própria efetividade das medidas. Legal? Primeira mudança legislativa. 2. Vocês vão perceber, pessoal, que didaticamente eu vou ter que acelerar o ritmo, peço desculpas, mas é por conta da quantidade de conteúdo. Item 1.2, Lei 14.321, vigência no dia 1º de abril de 2022. Você vê que a vigência dela é até anterior à outra, 14.310, mas eu estou colocando por ordem da lei. Só que a vacácio legis dela foi curta, foi no dia da própria publicação. E essa lei tipifica o crime de quê? De violência institucional. Pois é, meus amigos. Isso aqui é algo que talvez não fosse do seu conhecimento há alguns anos, mas que hoje se tornou uma preocupação do Estado. Eu até vou te dar um exemplo interessante. Nos últimos meses, Charles, nas últimas semanas, a gente tem assistido a toda uma controvérsia em torno dessas mulheres que abortaram ou que não abortaram por conta do quê? De estupro. A mulher estuprada, uma abortou, a outra não abortou, a outra teve a criança, deu a criança para adoção, normalmente. Tal. E aí o que acontece? Não sei se estou equivocado, mas falaram que essas mulheres que abortaram por conta do estupro seriam intimadas agora para prestar depoimento sobre isso. Não sei se chegou a ver isso, Charles. Quer dizer, rapaz, olha que loucura, porque a lei prevê que se a gravidez resulta de estupro, a mulher pode abortar. Então, meu amigo, ela não praticou crime algum. Por qual objetivo essa mulher, agora, passados aí, sei lá, 4 meses, 6 meses do aborto, você vai intimá-la para quê? Você vai intimá-la para questioná-la quanto ao estupro? Para reviver esse episódio do qual ela foi vítima? Você vai intimá-la para você interrogá-la sobre o aborto, como se ela tivesse praticado um delito?
Isso, colegas, é o que nós chamamos de quê? De violência institucional. A violência institucional, como o próprio nome já sugere, Charles, ela nada mais é do que essa violência praticada pelo Estado, pelo aparato estatal, pela polícia, pelo MP, pelo juiz, contra a vítima, produzindo o que nós chamamos de quê? De revitimização ou vitimização secundária. A pessoa já foi vítima de um delito. E aí você vai o quê? Sujeitá-la a uma série de cerimônias em que ela vai revisitar aquele episódio tão traumático. Isso, há muitos anos, pessoal, não era uma preocupação nossa, para ser bem honesto com vocês, tá? Antigamente, Charles, a pessoa, quando estuprada, ela era perguntada na polícia, depois ela era ouvida em juízo, todo mundo assistia à audiência, era uma coisa horrorosa. Hoje a lei passou a prever, por exemplo, crimes sexuais contra crianças, que essa pessoa deve ser ouvida uma única vez. Então, ao invés de você ouvi-la na polícia, depois ouvi-la em juízo, fazer reconhecimento, obrigá-la a se sujeitar a um exame pericial, não. A gente vai fazer tudo de maneira antecipada num verdadeiro procedimento cautelar. Legal? A novidade quanto a isso, pessoal, é que agora nós temos, veja, dentro da lei de abuso de autoridade, e aliás, essa é uma lei minha no curso de legislação especial, que aliás, né, Charles, a gente até já gravou a aula desse ano abordando essa lei, e agora você tem um crime novo, ó, incluído por essa lei 14.321, que vai dizer o quê? Submeter a vítima de infração penal, então abrange não apenas a vítima, como testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Imagine, Charles, obrigar uma mulher que foi estuprada a se submeter a um exame de corpo de delito. Eu já vi casos desses, já ouvi falar. A mulher foi estuprada. Aí ela vai até a polícia e a polícia fala, olha, agora nós vamos ter que ir ao IML para fazer um exame de corpo de delito. Ela fala assim, não, eu não quero fazer o exame pericial. Aí o próprio policial diz, não, mas você é obrigada a fazer o exame pericial. Dá para imaginar um negócio desse? A mulher foi estuprada, já não bastasse isso. Aí depois a polícia, o MP, o judiciário, obrigarão essa mulher a se sujeitar a um exame pericial. Numa nova violência praticada contra ela, é exatamente o que a lei visa coibir. Que a leve a reviver sem estrita necessidade. A situação de violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena de 3 meses a 1 ano e multa. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena será aumentada. Se o agente público intimidar a vítima de crimes, gerando indevida, aplica-se a pena em dobro. Isso aqui, senhores, e esse novo crime de violência institucional, hoje introduzido na lei de abuso de autoridade, ele nos remete a uma lei do ano passado. Essa aí, ó, a lei 14.245, que introduziu mudanças no Código de Processo Penal e na Lei dos Juizados. Charles, essa Lei 14.245, qual é o nome que ela tem? É a Lei Mariana Ferrer. Lembra desse episódio? As imagens estão disponíveis no YouTube, não deveriam estar, né, porque é um processo envolvendo crimes sexuais, segredo de justiça. Mas você certamente vai se lembrar daquela influenciadora digital que teria sido supostamente vítima de um crime sexual em Santa Catarina, Florianópolis. E as imagens correram o Brasil, ela sendo humilhada na audiência de instrução pelo advogado de defesa, sob o olhar inerte do juiz e do promotor, que nada fizeram em relação a isso. Lá no ano passado, pessoal, a Lei 14.245, ela passou a proibir esse tipo de comportamento. Vejam, na audiência de instrução e, sobretudo, em crimes contra a dignidade, todas as partes e sujeitos deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Veja,
sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto, vedadas manifestação sobre elementos alheios aos fatos e 2, utilização de linguagem, informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou testemunhas. A novidade agora, pessoal, é que esta lei falava em responsabilização penal. Mas até então, não tínhamos no nosso ordenamento jurídico um crime de violência institucional. Agora temos no artigo 15A, ora exibido para vocês. Caminhamos? Próxima novidade legislativa. Lei 14.322 já está em vigor. Ela altera a lei de drogas com 2 objetivos importantíssimos. O primeiro deles, para excluir a possibilidade de restituição ao lesado do veículo usado para transporte de droga ilícita. Charles, isso aqui eu tenho um colega meu que trabalha em Cáceres. Ele hoje, aliás, acho que ele já até saiu de Cáceres, está em Campo Grande, mas ele trabalha ali numa região conhecida pelo tráfico de drogas. E qual era a grande revolta? Revolta não. Qual era uma situação que gerava grande indignação para os policiais atuantes no combate ao tráfico de drogas? Você prendia o criminoso no sábado, tráfico de drogas, 500 quilos no carro. Na segunda-feira, o veículo era liberado para ele. Quer dizer, aquele veículo que teria sido apreendido pela polícia, passada aí uma semana, 10 dias, já era liberado para o indivíduo e fatalmente acabaria retornando a essa prática espúria. A lei de drogas, então, foi alterada e passou a prever, passou a excluir essa possibilidade de restituição do veículo. E a outra questão importante é que a lei também passou a prever, a permitir a alienação ou uso desse veículo independentemente da habitualidade da prática criminosa. Aqui era uma outra controvérsia, porque havia quem dissesse que esse veículo, pessoal, só poderia ser alienado ou usado pelas forças policiais se comprovada a habitualidade da prática criminosa. Colegas, como é que eu vou provar a habitualidade da utilização de um veículo para o tráfico de drogas? É praticamente impossível, porque eu não vou pegar toda semana ou uma vez por mês o criminoso praticando o tráfico de drogas e usando sempre aquele mesmo veículo automotor. Então a lei de drogas foi alterada e passou a prever essa possibilidade de que o veículo poderá ser usado pelos órgãos policiais ou poderá ser objeto de alienação antecipada, independentemente de comprovação da habitualidade dessa prática delituosa. As mudanças em questão estão aí exibidas para vocês na lei de drogas. O artigo 60 já existia, ele foi alterado em 2019 e ele trata, pessoal, das medidas de apreensão, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores que sejam produto direto ou indireto dos crimes de tráfico de drogas. Até aqui nenhuma mudança. A novidade está aí na tela para vocês, nos parágrafos 5º e 6º do artigo 60 da Lei de Drogas, ambos introduzidos por essa Lei 14.322. O parágrafo 5º diz: decretada quaisquer das medidas previstas no caput, o juiz facultará ao acusado que, em 5 dias, apresente provas ou requeira a produção delas sobre a origem lícita do bem ou valor objeto da decisão, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga. Ou seja, a lei deixa claro agora que mesmo que você comprove a licitude da aquisição daquele veículo automotor, se ele tiver sido usado para o tráfico de drogas, não será cabível o quê? A sua restituição ao criminoso. Parágrafo 6º. Provada a origem lícita do bem ou valor, o juiz decidirá por sua liberação, repito, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga.
cuja destinação observará o disposto nos 61 e 62, ressalvado o direito terceiro de boa-fé. E a outra novidade, está aí na tela, é o 61, também incluído agora em 2022. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática, vejam, habitual ou não, dos crimes definidos nesta lei, será imediatamente comunicada pela autoridade polícia judiciária responsável pela investigação. Então agora, senhores, pouco importa se o agente usava aquele veículo para transporte de drogas de maneira habitual ou não. Se você foi pego na rodovia Regis Bittencourt com 200 quilos de cocaína, aquele veículo será apreendido. E ainda que você comprove que teria adquirido com o resultado lícito do seu trabalho, meu amigo, azar o seu. Se você utilizou para o tráfico de drogas, esse veículo não será restituído e será de duas uma, ou objeto de alienação antecipada ou objeto de utilização cautelar pelos órgãos persecutórios. Próxima lei já está na tela. Deixa eu só molhar a garganta aqui, porque o ritmo é frenético. 14.326. Essa lei, senhores, também já está em vigor. Vejam aí. Vigência no dia 13 de abril de 2022. E qual é a novidade dessa lei? Ela altera, colegas, a lei de execução penal para assegurar à mulher presa, gestante ou puérpera, tratamento humanitário antes e durante o trabalho de parto e no período de puerpério, bem como assistência integral à saúde e à do recém-nascido. Colegas, um dos grandes problemas que nós temos, e isso aí não é novidade para ninguém, diz respeito à precariedade no tocante à assistência à saúde de presos, sobretudo quando se trata de mulheres gestantes, puérperas. E aqui é essa mudança importante introduzida. Na verdade, o que a Lei 14.326 faz é, de certa forma, harmonizar a legislação brasileira, as chamadas regras de Bangkok, que a gente trabalha muito bem, senhores, no nosso livro de execução penal. Tá até aqui, aliás, comigo, né? O Manual de Execução Penal, lançado agora em 2022. E qual é o detalhe? Se a pessoa está grávida, se a pessoa acabou de dar à luz, é óbvio que ela precisa receber, né, um tratamento compatível com sua condição. E é nesse sentido a mudança produzida por esse diploma. Está aí na tela para vocês. A novidade é o parágrafo 4º do artigo 14 da LEP, introduzido por essa lei, que passou a prever o quê? Que a assistência será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares e preparatórios para o parto e durante o trabalho, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à saúde e à do recém-nascido. Então, esse dispositivo vem ao encontro das regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas, pessoal, relacionadas a esse tratamento, elas estabelecem diretrizes para o tratamento de mulheres presas e de medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Próximo diploma normativo, está aí na tela para vocês, é a Lei 14.344. Essa lei não sei a data da semana de atualização, né? Eu estou gravando isso hoje, que dia que é hoje, Charles? Dia 5 de julho. Essa lei, pessoal, vai entrar em vigor, acho que vai ser exibido para vocês já semana que vem, né? Então já deverá ter entrado em vigor. A Lei Henri Borel é essa aqui, ó, tá? E a Lei Henri Borel, Charles, ela cuida do quê? Da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Já foi, inclusive, objeto de gravação para o nosso curso de legislação especial. 2 aulas, quase 10 blocos falando sobre Lei Maria da Penha e Lei Henri Borel. Porque se você olhar uma e outra, você vai perceber que são muitas as semelhanças e muita coisa o legislador apenas copiou e colou a Lei Maria da Penha.
A Lei Henri Borel, ela vai alterar o Código Penal, a LEP, o ECA, a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei 13.431. Renato, o que é violência doméstica e familiar contra a criança? Está aqui na tela para vocês, ó. Ou seja, eu preciso primeiro visualizar uma situação de violência cometida no âmbito do domicílio ou da residência, no âmbito da família e em qualquer relação doméstica. E quais são as espécies de violência que podem ser cometidas contra essa criança? Essas espécies de violência estão listadas na Lei 13.431. A violência física, psicológica, sexual, a violência institucional, ó, a gente até comentou sobre o crime lá da Lei de Abuso de Autoridade, e a violência patrimonial. Então, quais são os pressupostos cumulativos para a aplicação da Lei Henri Borel? Eu preciso de uma dessas formas de violência elencadas no artigo 4º da Lei 13.431. O sujeito passivo deverá ser uma criança ou adolescente, conceitos estes extraídos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa violência deverá ter sido perpetrada num dos contextos dos incisos do artigo 2º, ora exibido para vocês. Por que a lei é conhecida como Henri Borel, senhores? Por conta do artigo 27, porque a lei passou a prever que o dia 3 de maio de cada ano será considerado o Dia Nacional do Combate à Violência Doméstica Familiar contra a Criança e o Adolescente, em homenagem ao menino Henri Borel. O Henri, que Deus o tenha, senhores, o dia 3 de maio, Charles, é o dia do aniversário dele. Então, por isso que apesar da lei não ser, a lei não dizer, essa lei é a Lei Henri Borel, é por isso que a lei pegou esse apelido, exatamente em homenagem ao menino, aliás, até pelo teor do artigo 27, que estabeleceu essa data, 3 de maio, como Dia Nacional de Combate a essa violência tão covarde, tão cruel, não apenas pela fragilidade, né? Quem é pai, cara, você fica até arrepiado de imaginar, né, toda a violência que o menino sofreu, mas o grau de covardia, né, Charles? Porque além de você bater numa pessoa que não consegue oferecer resistência, a sua covardia fica ainda mais evidente quando você se aproveita do anonimato ali, das facilidades de praticar essa violência dentro do próprio lar. Sobretudo em casos em que você conta com a benevolência de um parente, do cônjuge, da companheira, do padrasto, da mãe, como aconteceu no caso do menino Henri Borel. Muita novidade introduzida por essa lei. Lembre-se que ela passou a vedar a aplicação da lei dos juizados quando se tratar de crimes cometidos contra criança e adolescente. É, aliás, o que está aí na tela para vocês, ó, aqui a Lei Henri Borel, que introduziu, pessoal, esses parágrafos 1º e 2º ao artigo 226 do ECA. Hoje em dia, Charles, a maior dificuldade que o aluno tem é porque já são tantos diplomas normativos com sucessivas alterações. Ó, para você ver, aqui nós estamos lá no ECA, no artigo 226, com 2 parágrafos que foram introduzidos pela Lei Henri Borel. O primeiro diz que, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Não preciso nem dizer para vocês, pessoal, que esse dispositivo é muito semelhante ao artigo 41 da Lei Maria da Penha, que vai dizer que aos crimes cometidos contra a mulher no contexto da violência doméstica familiar não se aplica a Lei 9.099. E o parágrafo 2º, também semelhante à Lei Maria da Penha, quando ele diz que, nos casos de violência doméstica familiar contra criança e adolescente, é vedada a aplicação de cesta básica ou outra pena de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena, que implique o pagamento isolado de multa. Maravilha? A Lei Henri Borel, pessoal, também vai produzir mudanças no Código Penal e na Lei dos Crimes Hediondos. Mas isso aí, Charles, eu não vou falar, porque aqui, como são mudanças no Código Penal e na Lei dos Crimes Hediondos, aqui a gente deixa para o professor Kleber Masson,
lá na semana de atualização de direito penal. Aí eu estaria invadindo a matéria do meu amigo ao tratar disso. Mas hoje você tem a qualificadora, já não é mais uma causa de aumento. Essa qualificadora agora passou a ser crime hediondo, então vale a pena também dar uma olhada lá nas disposições finais da Lei Henri Borel. A última novidade legislativa, está aí na tela para vocês, é a Lei 14.365, que também já está em vigor no dia 3 de junho. Essa lei ela alterou o Estatuto da OAB, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. É o que me interessa, tá? Para incluir disposições, atividade privativa, fiscalização, parará, e a suspensão do prazo no processo penal. Isso aqui é o que é matéria minha e é o que me interessa. Aliás, já até gravamos as aulas desse ano, 2022, abordando isso aí. O Código de Processo Civil, desde 2016, já falava sobre essa suspensão de prazos no famoso recesso forense. Só que no Código de Processo Penal não havia dispositivo semelhante. E aí havia uma certa insegurança. Aplica ou não aplica? Aplica ou não aplica? Então, em boa hora, colegas, esta lei alterou o Código de Processo Penal e passou a prever expressamente isso aqui. Muito importante, porque em tema de processo penal, quanto mais segurança tivermos, melhor para todos. A novidade está aí na tela para vocês. É o artigo 798-A do CPP, incluído pela Lei 14.365. Veja, suspende-se o curso do processo penal nos dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Entre esses dias, né? Inclusive, salvo nos seguintes casos: que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, nos procedimentos da Lei Maria da Penha e nas medidas urgentes, mediante despacho fundamentado do juiz. Então, a regra é que, por exemplo, se trata de processo penal, Charles, ele ficará o quê? Suspenso entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro. A exceção fica por conta do quê? É o que está aí na tela para vocês. Se for réu preso, porque aí os prazos continuarão fluindo, se for procedimento da Lei Maria da Penha e se houver uma medida urgente, sei lá, um mandado de prisão, uma busca domiciliar, é óbvio que eu não posso ficar aguardando até o dia 20 de janeiro. E nesses processos, pessoal, também não deverá haver a realização de audiências e sessões de julgamento, salvo nos incisos acima mencionados. Então essa, colegas, é a novidade introduzida pela Lei 14.365, já em vigor aí no ano de 2022. E para brincar, Charles, a título de brincadeira, porque isso não é atualização, mas eu estava preparando a aula, dá uma olhada na última novidade legislativa. Brasil é Brasil, meus amigos. A gente fica feliz por saber o quanto que o Congresso Nacional trabalha. A Lei 14.389, com vigor no dia 1º de julho, instituiu o Dia Nacional da Natação. Ah, Brasil, Brasil é demais, né? Para quem gosta de natação, como eu, adoro nadar, meus alunos sabem disso, agora nós teremos o Dia Nacional da Natação. É o dia 2 de agosto. Tá de brincadeira, como diria o narrador. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com a atualização jurisprudencial.